Fala galera, eu sou o Fábio e esse é o Pac Nerd. Depois do episódio sensacional de WandaVision, o episódio 8 que respondeu muitas coisas, mas ele deixou uma grande pergunta. O Visão Branco. Por que a Sword está criando ele? Como ela criou ele? E pra quê? O episódio 8 foi épico, respondeu muitas coisas, manteve a origem de Salem da Agatha. Foi incrível, achei que a Marvel ia esquecer esse detalhe, mas não, ela manteve a origem dela. O episódio não deixa claro se a Agatha realmente é uma vilã, mas parece que ela está querendo simplesmente entender os poderes da Wanda, mas não deixa claro se ela está querendo realmente ajudar ou se ela está querendo prejudicar ela ou utilizar esse poder de alguma forma. Isso não deixa claro, o livro não é mencionado e muitas outras pontas soltas do episódio 7 são ignoradas, meio que dando a entender de que sim, a Agatha realmente pode ser uma aliada, não necessariamente uma vingadora ou uma companheira, mas uma aliada, e talvez chegue a treinar a Wanda como já aconteceu nos quadrinhos. A Agatha faz uma viagem mental com a Wanda, vendo os pontos chaves do passado dela para a gente entender todos os pontos que levaram a gente até ali. É muito importante a gente ver como as sitcoms foram bem estabelecidas dentro do roteiro de por que o modelo de sitcoms. A Wanda tinha um fascínio por sitcoms e isso remetia a ela uma coisa familiar e por isso foi desse jeito que ela criou, digamos, o universo dela. Um retcon que o Seado aproveitou para fazer foi a questão do ataque em Sokovia. A gente viu a cena que a gente não tinha visto na Era de Ultron, mas já tinha sido mencionada pelo Pietro, que era o míssil que cai perante a família, matando os pais dela e fazendo com que ela e o Pietro ficassem presos em casa, olhando para o míssil Stark durante 2 dias. O que não tinha sido mostrado nem mencionado anteriormente foi que, dito pela Agatha, a Wanda sim usou o poder de probabilidade para impedir o míssil de estourar. Lembremos, aquele é um míssil Stark. Nada indicava que aquele míssil ia falhar. Afinal, a gente conheceu o Tony Stark como o grande criador de armamentos infalíveis, imbatíveis e implacáveis, e todo mundo queria os armamentos dele porque os armamentos dele eram épicos. Logo, nunca fez muito sentido aquele míssil não explodir. A Marvel pode ter deixado aquela ponta em Era de Ultron justamente já pensando nessa possibilidade, caso recuperasse os direitos dos X-Men da Fox em algum momento, ou como acabou acontecendo, a Disney comprando a Fox. Essa ponta solta foi deixada talvez exatamente para esse momento que foi utilizado agora em WandaVision. A Wanda justificando a não explosão do míssil através dos poderes dela de probabilidade, que é o poder básico dela nos quadrinhos, que é o poder que ela sempre teve, que já deixava ela extremamente poderosa. Os poderes de probabilidade dela, para quem não conhece dos quadrinhos, é literalmente manipulação de probabilidade, mais ou menos como foi apresentado pela Dominó em Deadpool 2, aquela questão da super sorte dela, de que as probabilidades sempre davam vantagem a ela, é mais ou menos isso. Só que a Wanda controla isso livremente, de maneira a ser positiva ou negativa. No caso, ela simplesmente pode ter derrubado a possibilidade daquele míssil explodir para zero. Ela, utilizando os poderes de bruxa enquanto criança, quer dizer que sim, ela é um ser extraordinário, ela é um ser diferente dentro do universo Marvel, assim como nos quadrinhos. Mas também quer dizer que ela já tinha poderes antes disso, e que ela aparentemente não os tinha manifestado, logo aquele foi o momento da primeira vez da utilização dos poderes, como acontece com os mutantes. Os mutantes nos quadrinhos, eles nascem com gene X dentro do corpo deles. Eles se manifestam na puberdade ou no momento de grande desespero ou temor pelo usuário, tendo a sua primeira manifestação dos poderes. E a partir dali, ele tendo que aprender a lidar com isso pelo resto da vida. Wanda e Pietro têm diversas origens diferentes nos quadrinhos. Por isso a confusão, inclusive, entre os direitos deles serem como Vingadores da Marvel e Mutantes da Fox. Eles têm um grande limbo de vários passados diferentes que eles possuem. Por isso, a Marvel se aproveitou disso para conseguir utilizar a Wanda e o Pietro no filme do Era de Ultron, enquanto o Mercúrio já era utilizado também no filme do X-Men. No seriado é dito que a Wanda já tinha os poderes e que a Joia da Mente amplificou os poderes dela, o que pode ser totalmente utilizado como verdade. Ou simplesmente a Marvel pode utilizar as Joias do Infinito como os despertares dos mutantes, fazendo com que eles apareçam ou ganhem os poderes após entrar em contato com uma joia. Lembremos que o Blip, na verdade, é um grande ataque das 6 Joias do Infinito, o que justificaria o fato de que
muitos mutantes podem aparecer depois do blip. Isso permitiria que novos mutantes aparecessem agora, como por exemplo os mutantes mais jovens nos quadrinhos, que é a Kitty Pryde e a Jubileu, por exemplo, que elas surgem mais novas nos X-Men, mas também permitiria que os mutantes já existissem mais tempo, permitindo que você tivesse membros mais velhos, como o Ciclope, Edinho, o Professor e o próprio Magneto. Porque eles não podem ser todos da mesma idade, senão seria extremamente complicado você fazer um filme baseado nos X-Men com todo mundo da mesma idade. E precisaria ter essa diferença de experiência, de acontecimentos no passado, para você manter a ideia dos X-Men. Então, para você conseguir manter isso, você precisaria que esses personagens tivessem passado por experiências diferentes. Se você mostrar que sim, teve lá atrás alguns mutantes já que eram raros, mas já tinham poderes, e agora você fizer um grande boom dos mutantes através do blip, isso permite que a raça mutante enfrente todos os problemas que ela enfrenta nos quadrinhos, e ao mesmo tempo você já tenha membros que já conheçam essas dificuldades, porque eles já têm poderes no passado e já foram questionados e humilhados por isso. Agora vamos chegar ao grande momento desse vídeo, que é falar de Tyler Hayward. O diretor interino da SWORD aqui na Terra, ele está cuidando dessa reconstrução do Visão. Por que ele quer reconstruir o Visão e como ele quer reconstruir o Visão? O detalhe que chama a atenção, que passou despercebido por muita gente, é como que o sintesoide Visão está sendo desmontado pela SWORD se ele é feito completamente de vibrânio. E lembremos, o Thanos só destruiu a cabeça dele. O corpo estava completamente inteiro. Então, como a SWORD fez para cortar o Visão? Em Ultimato já fomos apresentados a um metal mais resistente que o vibrânio, a espada do Thanos, por exemplo, que foi capaz de facilmente destruir o escudo sem ter nenhum arranhão, sendo somente destruída pela Wanda depois. Tanto o material utilizado na manopla do Thanos quanto na arma dele não são mencionados em Ultimato. Logo, podem ser adamantium ou algum metal extraterrestre. Poderia a SWORD estar utilizando esse mesmo material para cortar o Visão, ou alguma lâmina forjada pelos restos da espada do Thanos, ou alguma coisa já, a criação talvez do adamantium, já para apresentar a gente para posteriormente a apresentação do Wolverine e todos os outros personagens que usam adamantium nos quadrinhos. Inclusive nos quadrinhos o Visão é feito de adamantium, então pode ser que o Visão branco já tenha essa mesma capacidade, caso a SWORD já tenha desenvolvido o adamantium através da evolução do vibrânio. Mas o ponto-chave desse episódio é o Hayward manipulando a Wanda. Ele não só manipula a questão do vídeo. A questão do vídeo e a maneira que ele mostra para Mônica Rambeau deixa claro que ele está vilanizando a Wanda. Mas tem um detalhe muito importante que passou despercebido por muita gente, que você tem que prestar atenção, que foi uma cena desse episódio muito importante. No momento em que Wanda aparece na SWORD tentando reaver o corpo de Visão de maneira totalmente pacífica, como diferente do que o Hayward tinha dito, Hayward constantemente provoca ela, dando ideias de que ela pode usar o poder dela para trazer o Visão. Mas o detalhe mais importante é como o Hayward sabe desse poder da Wanda. Como o Hayward sabia que a Wanda poderia trazer o Visão de volta online, como ele diz. Os Vingadores sabem bem do poder da Wanda, mas eles não entendem necessariamente qual o foco do poder dela. Por isso eles temem tanto ela, que é o que causa os acontecimentos de guerra civil, quando o Homem de Ferro passa praticamente uma prisão domiciliar para ela. Então, isso não poderia ser dito pelo Hayward, se nem os próprios Vingadores que acompanhavam e trabalhavam junto com ela sabiam. Como ele poderia saber? Nem o próprio Visão, companheiro da Wanda, sabia da possibilidade dela fazer esse tipo de coisa. Senão isso seria uma ideia desde os Vingadores de Guerra Infinita. Se ela pudesse simplesmente destruir o Visão e reconstruir ele, não teria por que todo aquele drama. Ela podia simplesmente explodir a joia, depois trazer o Visão de volta à vida e o problema estava resolvido. Como que o Hayward sabia dessa possibilidade? Mais do que qualquer um dos Vingadores, a única pessoa é o Ultron. O Ultron trabalhou diretamente com ele no filme do Era de Ultron e ele estudou muito eles. Por isso, ele escolheu eles para serem aliados. O Ultron, com a capacidade incrível dele de conhecer basicamente tudo através da internet, das câmeras e tudo, ele sabia exatamente quem era Wanda e Pietro quando ele chamou eles para a equipe. Logo, o único ser com conhecimento e inteligência suficiente para saber dessa capacidade seria o Ultron. O Ultron seria a única pessoa capaz de deduzir o verdadeiro poder da Wanda. Isso dá indício a duas coisas.
Primeiro, o Hayward tem acesso a algum tipo de memória do Ultron, ou alguma coisa que o Ultron deixou, ou algum Ultron que ele protegeu e acabou indo parar na SWORD, e eles têm conhecimento através dessa memória do Ultron. O que lembremos, um único robô é capaz de deixar o Ultron vivo. Logo, se o Hayward realmente tem uma memória do Ultron, o Ultron ainda não está morto. Segunda possibilidade é uma coisa que já aconteceu nos quadrinhos, que é o Ultron se disfarçar como humano. No caso, o Hayward já seria esse mesmo robô que eu mencionei na teoria anterior, só que disfarçado de Hayward. Então, esse mesmo robô sobrevivente poderia estar vivendo entre nós como um humano normal, disfarçado de Hayward, talvez pelo conhecimento avançado dele. Ele acaba caindo como diretor interino e ele teria sim acesso a esse tipo de coisa. Com Visão sendo derrotado e completamente destruído, o Ultron ressurgiria para pegar o corpo que originalmente é o que ele sempre quis. Lembremos, o corpo que o Ultron luta no Era de Ultron não era o que ele queria. Ele cria o Visão exatamente para passar a mente dele para aquele corpo. Logo, se o Visão está vivo, ele vai querer aquele corpo. É aí que entra o Visão Branco. Além de se encaixar perfeitamente nessas duas teorias, ele pode sim ser simplesmente uma arma da SWORD, ou para o bem ou para o mal. Nesse ponto, a história pode seguir ambos os caminhos. O Hayward pode ter criado o Visão Branco com intenções boas e ele se tornar ruim, ou vice-versa. Ele ter criado ele com intenções ruins e ele acabar virando um herói. Mas, tudo leva a crer que o Visão Branco ou será o receptáculo do Visão que está dentro do Rex, ou o receptáculo do Ultron para ele renascer. Uma coisa muito importante também a ser mencionada, a Wanda quando ela cria o Rex e ela manipula a mente das pessoas e ela reconfigura a realidade para os anos 50, ela, logo após isso, ela extrai o Visão diretamente do corpo dela. A Wanda cria o Visão a partir da própria alma dela, com o que restou, aparentemente com o que restou do poder da Joia da Mente no seu corpo. Se você reparar, quando a Wanda cria o Visão, tem 3 cores diferentes na cena. O vermelho mais claro, que é o poder normal da Wanda, um vermelho muito denso, que é o poder do caos, e o amarelo. O amarelo é um poder claro da Joia da Mente. Não teria por que essa energia amarela criar o Visão, porque ele não tem mais a Joia da Mente. Logo, esse poder veio diretamente da Wanda e o que ela tinha ainda do poder da Joia da Mente. Ela utilizou esse poder junto com o poder do caos e recriou o Visão do zero. Isso quer dizer que muito provavelmente a joia que o Visão carrega na testa dentro do Rex é sim a Joia da Mente, ou pelo menos uma versão pequena do fragmento do poder da Joia da Mente. Mais uma teoria importante. Eu tinha dito nas redes sociais do Fac Nerd que a Dot ela vai ter uma participação importante ainda nesses últimos episódios. No caso, agora, no último episódio. Se você reparar, quando a Wanda chega na cidade em Westview, ela passa pela cidade e a cidade está meio abandonada, meio antiga. Muitos lugares sujos e nos são mostrados vários personagens que a gente vai saber o papel deles mais para frente. Com exceção, obviamente, da Agatha, que ainda não estava na cidade, e da Dot. Por que a Dot não foi mostrada? Porque ela provavelmente também não estava na cidade. E se você reparar, no momento que a Wanda passa indo para a casa dela, ela passa exatamente pela casa da Dot, e a casa da Dot está completamente abandonada. Se você lembrar, a casa da Dot é a casa que tem a piscina gigante. Essa casa estava completamente abandonada, com a água suja, com muitas folhas, o que dá a entender que a casa da Dot estava abandonada. Se a casa da Dot estava abandonada, por que ela está morando lá? Pode ser exatamente a mesma coisa da Agatha. A Agatha chegou ao Rex sentindo os poderes da Wanda e como ela conseguiu fazer aquilo. A Dot pode ser exatamente o mesmo caso. Pode ser uma maga que chegou na cidade depois de sentir os poderes da Wanda. A minha teoria é que Dot ou é Claire, companheira antiga do Doutor Estranho, que não foi apresentada no MCU ainda, ou Arcana Jones, personagem importante do universo Marvel que também utiliza magia. Então, deixa aí nos comentários o que você acha. O que você acha da Dot, o que você acha do Visão Branco, o que você acha do Hayward, o que você acha do Ultron. O Ultron vai voltar mesmo? O Ultron vai voltar no cinema? O Ultron vai voltar em WandaVision? Aparentemente não tem mais Mephisto. Muito obrigado se você veio até aqui. Então, ó, deixa o like para ajudar a gente, tá? Se inscreve no canal para você ver mais vídeos como esse e até o próximo.